Entramos na terceira igreja do Apocalipse, que é a igreja de Pérgamo. Então vamos aqui para a terceira igreja do Apocalipse, que é Pérgamo. A cidade de Pérgamo, ela é conhecida pelos templos pagãos que eram colocados ali no alto da cidade, né? Por isso tem essa imagem aí de um templo, um templo pagão, né? Então ficava nos altos montes ali de Pérgamo, eram colocados vários templos pagãos. E aí o Apocalipse, aqui a localização de Pérgamo, né? Aqui no mapa, como nós já vimos no início, de todas as igrejas, e aqui agora a cidade de Pérgamo, a região da Turquia, na Ásia Menor. E aí começa a mensagem do Apocalipse, capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Então, o que significa a palavra Pérgamo? Então, vimos que o nome das igrejas, elas têm um significado e que se refere à característica dessa fase que a igreja cristã está passando. Em relação à igreja de Pérgamo, então, o que significa a palavra Pérgamo? Então, colocamos aqui a terceira igreja do Apocalipse como sendo Pérgamo, e aqui Esquel, ele explica o significado da palavra Pérgamo. Em História do Vídeo de Patmos, na página 53. Pérgamo significa exaltação ou elevação. E foi quando o cristianismo nominal se tornou popular e influenciou o governo civil com a espada de dois gumes da palavra foi necessária para separar o verdadeiro do falso. Vamos aí, Pérgamo significa exaltação, elevação. Exaltação e elevação de quê? Então, quando a gente estuda a história do cristianismo nessa fase da era cristã, que é Pérgamo, nós observamos que houve aqui uma exaltação da religião que foi menosprezada, que foi o cristianismo. Então, quando terminou a perseguição dos cristãos com o Edito de Milão, em 313, ali com o imperador Constantino, e Licínio, como nós vimos aí, começa, a partir dessa cessação da perseguição da igreja cristã, a fase de Pérgamo. Então, como a religião do paganismo do Império Romano estava em decadência, com o crescimento do cristianismo, Constantino ele se converte ao cristianismo, emite um decreto para que pare de perseguir os cristãos, e aí o cristianismo ele passa a ser exaltado no Império Romano. E esse cristianismo ele é mesclado com o paganismo, né? Então, há uma mistura aí de cristianismo com paganismo. E a conversão de Constantino, né, quando ele faz o Edito de Milão, é o marco para que possa mostrar o início da fase de Pérgamo. Então, essa religião que era menosprezada pelo Império Romano, agora ela passa a ser elevada ou colocada numa posição exaltada. E aí tem uma mistura aí também de questões políticas e religiosas acontecendo nesse cenário da Igreja Cristã. Ainda no mesmo livro, na mesma página, Haskell fala: a situação do cristianismo por 2 ou mais séculos após a ascensão de Constantino o Grande ao trono romano pode ser compreendida pela mensagem transmitida à Igreja de Pérgamo. A perseguição de 10 anos ocorrida durante o reinado de Diocleciano não cumpriu o desígnio de seu instigador e uma reação extraordinária se seguiu. Então vemos que o marco da Igreja de Pérgamo é a conversão de Constantino, né? Então vemos aqui a primeira igreja do Apocalipse de Éfeso, com a pregação da a doutrina pura de Cristo ali com os apóstolos. A igreja de Esmirna, quando os apóstolos morrem e aí a igreja fica sem a liderança deles e começa aí a haver várias perseguições e uma última perseguição desse período foi essa que aconteceu, a grande perseguição de 313, que Haskell falou que durou 10 anos, que foi os 10 dias que fala o Apocalipse de tribulação e é marcada aí pela imagem da espada que nós colocamos. E agora nós estamos na terceira igreja do Apocalipse,
que é a igreja de Pérgamo, que vai justamente ali da cessação da perseguição dos cristãos em 313 e vai até 538, quando termina a fase imperial do Império Romano e inicia ali o domínio da Igreja Papal. E aí, esse período, nós colocamos aqui a imagem de Constantino, para representar que quando ele se converteu ao cristianismo, aí houve essa exaltação da religião cristã, por isso que a palavra pérgamo, né? Exaltação ou elevação. E aí começa essa história do cristianismo fazer parte do Império Romano. Então a gente observa que o significado de cada palavra, de cada igreja, ela vai mostrar realmente a fase que ela está vivendo. Então, como foi a conversão de Constantino? Primeiro, nós vamos mostrar o que os historiadores dizem da conversão de Constantino e depois os comentários que os primeiros adventistas eles falam sobre isso. Na história geral, diz que Constantino ele se converteu ao cristianismo devido a uma visão que ele teve antes da Batalha de Ponte Mívia, que ia acontecer em 312. O Império Romano estava ali para participar dessa batalha e antes de acontecer a batalha, Constantino ele teve uma visão, né, do qual aparece a cruz de Jesus Cristo, aparece no centro as primeiras letras da palavra Cristo e uma frase dizendo: com este sinal vencerás, que aqui está colocado em grego, né? Então, com este sinal, que é as primeiras letras da palavra Cristo, vencerás. Então, dizem os historiadores que Constantino teve essa visão, que se ele estivesse com Jesus Cristo, ele iria vencer essa batalha. No dia seguinte, Constantino, ele sonhou com Jesus, mostrando para ele aquele mesmo sinal de que ele tinha visto antes, na visão que ele teve. E daí ele foi com essa mensagem para a batalha, então ele aceitou a Cristo, né? E aí ele venceu. Então, dizem os historiadores que foi dessa maneira a conversão de Constantino. Então, quando ele venceu a batalha, ele se uniu e se rendeu à religião do cristianismo. Naquela época, houve o surgimento ali da Igreja Católica, que até então era só a igreja cristã, a igreja primitiva, né, dos apóstolos. E depois surge ali o catolicismo. Então surge ali a igreja católica e aí Constantino ele passa a aceitar essa religião do cristianismo. Aquela é a história é os arquivos que a história diz, né, sobre a conversão de Constantino. Aqui os primeiros adventistas, eles já trazem um outro foco, mas que também os historiadores eles comentam isso. Eu não vi nos registros dos primeiros adventistas falando daquela visão ou sonho que Constantino teve, mas fala dessa situação que é constatada também historicamente, de fato, né? Aqui é inquestionável. Como diz aqui o Heska, né, o adventista, aí no seu livro A História do Vidente de Patmos, também na página 53. Falando de Constantino, ele diz: Constantino, desejando obter favores acima dos próprios homens, que se destacavam na posição ao cristianismo, abraçou a causa da seita desprezada e, por meio dele, o cristianismo foi elevado ao trono de Roma. Então, além do sonho da visão de Constantino, os historiadores e também aqui os adventistas, eles falam que houve interesse político de Constantino ao aceitar o cristianismo. Porque como o paganismo estava se dissipando ali no Império Romano, então provavelmente a religião que seria aceita naquele momento seria o cristianismo. Então ele se une, ele se converte ao cristianismo para ter do seu lado os cristãos e aí receber o apoio popular. Então foi também foi uma questão aqui de interesse político de Constantino aceitar o cristianismo. Então Constantino ele é um estrategista, né? E ele usou dessa estratégia para poder ascender ao trono com o apoio de todo o povo do Império Romano.
E aí diz que o cristianismo foi elevado ao trono de Roma. Daí o significado de Pérgamo, né? De elevação ou exaltação. Então, esse foi o cenário social que aconteceu naquela época e que motivou Constantino, como político romano, a aceitar a religião que não era aceita pelo Império, mas que infelizmente eles tiveram que se render a essa religião. E aí só que aceitando essa religião haveria uma mescla também do paganismo, né? Então, foi um cristianismo disfarçado, vamos dizer assim, né? Eles pegaram os elementos do paganismo, os deuses do paganismo, e misturou com um dos cristãos, e aí formou essa nova religião aí do Império Romano. Ainda Haskell, na página 55 do seu livro, diz: A igreja havia conhecido a Deus, mas tornou-se cobiçosa, enquanto ainda professava lealdade ao Altíssimo. A igreja, tentada pelas ricas ofertas do governo, negociou com seus embaixadores e se recusaram a declarar os estatutos de Jeová, permanecendo como um povo separado e peculiar. A união entre igreja e Estado foi formada para obter privilégios e a proteção do poder civil. Então, aqui nessa fase da história, a igreja começou a se corromper, né? Então, aceitando aqui, Resca falou, ofertas do governo, privilégios e proteção e apoio do poder civil. Então, aqui houve a união da igreja e o Estado. Quando Constantino, representando o Estado, o governo, ele aceita a religião cristã, ele está fazendo ali uma fusão da igreja com o Estado, né? E dando, quer dizer, está iniciando ali, né? Essa união da igreja e o Estado, fazendo as duas andarem juntas ali. O Império aceitando primeiro a religião cristã, né? E posteriormente vai ter um líder político religioso, representado no líder da igreja da época, que nasceu nesse momento aí, que foi a Igreja Católica. E aí vai haver as duas fases do Império Romano, como nós já estudamos, né? A fase imperial e a fase papal. Aqui nós estamos na fase papal, né? Está mostrando como foi essa progressão da união da Igreja com o Estado. Começou primeiro aqui com o imperador romano aceitando o cristianismo e aí concedendo privilégios, né, à Igreja, que até então ali não tinha, e aqui se inicia essa fusão desse poder civil e religioso dentro do Império Romano. Então, aqui só uma imagem para ilustrar essa união, né, do imperador romano com os cristãos, quando ele aceita ali o cristianismo e passa aí a ser iniciado esse processo da união da igreja com o Estado. Aqui, por enquanto, o Estado ele governa, né? Que aqui está na fase imperial do Império Romano. Mas lá na frente a gente já vimos e a história diz, né, que depois o líder da nação não vai ser mais um imperador, vai ser um papa. E ainda nesse contexto, o Haskell comenta: naturalmente, o número de convertidos aumentou rapidamente e os prédios das igrejas se multiplicaram. Os oficiais da igreja, sob o favor do governo, espalharam-se como a loureira verde. A doutrina daquele que disse: O maior entre vós será vosso servo, foi revertida e a hierarquia papal cresceu rapidamente. Nesse caso aqui está colocando a questão de construção de várias igrejas, né? Porque até então os cristãos, eles se reuniam onde? Eles se reuniam nas casas, né? A Bíblia diz que a igreja cristã, ela não se reunia no templo judaico, porque eles discordavam das doutrinas e dos ensinamentos dos fariseus e da nação judaica. E Jesus, quando fundou a sua igreja, eles passaram a se reunir. E quando chega nessa fase da história, quando Constantino ele se converte ao cristianismo, ele passa agora a construir templos e colocar os cristãos para fazer seus cultos nestes templos. Então, à medida que o cristianismo está crescendo,
tendo várias pessoas sendo adeptos à religião do Evangelho, ele se aproveitou desse momento, né, que surgiu ali a igreja católica para construir templos para que esses cristãos pudessem se reunir nesses lugares de adoração que ele implantou no Império. Então, aqui só uma imagem para ilustrar, né, que Constantino começou agora a fazer, pedir para construir várias igrejas, ali a igreja romana, né, para representar o Império, e aí os bispos, bispos, né, monges, papas, toda aquela hierarquia ali da religião católica passou agora a ter uma preeminência no império, né? Com essas igrejas que Constantino construía e eles faziam ali as suas missas e aqueles cristãos que receberam a liberdade religiosa, agora a religião do império tinha acesso a esses cristãos para ensiná-los e doutrinar com esse cristianismo que surgiu no Império Romano. Então, essa construção de templos foi justamente para pegar esses cristãos e colocá-los para se reunir não mais nas casas como eles faziam antes, mas agora nesses edifícios que o Império Romano havia construído para fazer os seus cultos. E aí, nesse contexto, vai surgir o catolicismo agora já com um templo para se reunir e realizar suas missas. É daí que surge a Igreja Católica como nós vemos hoje, né? Com os seus templos e fazendo seus cultos. Então, aqui foi Constantino que trouxe essa ideia e aí surgiu o catolicismo com a sua instituição religiosa formada no Império Romano. Ainda o Adventista Haskell, na página 57 do seu livro, diz: entre 312 e 538 a Igreja uniu-se ao poder civil, apoderou-se da riqueza do Estado e pediu proteção civil. Foi então que os pecados espirituais da idolatria e da fornicação foram introduzidos. A idolatria era o amor ao dinheiro, ao mundo e toda adoração falsa que tomava o lugar da adoração a Jeová. Então, como nós explicamos, houve aqui uma fusão do paganismo com o cristianismo. Colocou aqui a idolatria, né? E a fornicação, que nós vimos que eram as doutrinas dos nicolaítas, né? Então a igreja começou a criar a imagem de escultura, começou a colocar a imagem dos santos para que eles fossem ali venerados e misturar aqueles santos com os deuses do romanismo. E aí houve essa fornicação, essa mistura de doutrinas falsas que começaram a introduzir na igreja cristã através dessa união aí da igreja, inicialmente ali, com o poder civil. Haskell colocou ali o ano de 312, que foi a conversão de Constantino, né? Mas foi em 313 que ele deu liberdade religiosa para os cristãos. Então, a exaltação do cristianismo começa a partir do Edito de Milão, quando cumprem-se aqueles 10 dias proféticos de tribulação, os 10 anos, e não da conversão de Constantino, que é um ano antes, 312. Então foi a partir daí que começou essa exaltação do cristianismo e elevado ao trono de Roma. Então, entendido esse contexto da história do cristianismo, nessa fase da igreja que é Pérgamo, a terceira igreja do Apocalipse, que é mostrado naquela parte inicial do Apocalipse, aí se continua lendo os próximos versos. Apocalipse capítulo 2, verso 12 a 13. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, aqui nós já vimos que é o autor da carta à igreja de Pérgamo, que é Jesus Cristo, que tem a espada de dois gumes, que representa a palavra de Deus. E aí, Jesus Cristo ele traz essa mensagem à igreja de Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Então, a mensagem a Pérgamo já começa dizendo que conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Porque a mensagem aqui à igreja de Pérgamo fala do lugar que habita Satanás. Aqui, Uri Smith, em considerações sobre Daniel e Apocalipse, no seu livro, na página 236, ele diz: é interessante notar
que a cidade de Pérgamo veio a ser a sede do antigo culto babilônico do Sol. Então, lembra que eu falei no início de que a cidade de Pérgamo, eles construíram vários templos nos altos montes da cidade? Então, aqui mostra que nessa cidade, nesses templos, que também tinha em outras cidades, mas ali em Pérgamo fala-se que é a sede do culto babilônico ao deus Sol. Então, como disse que é o lugar onde Satanás habita, e Satanás no paganismo ele é conhecido como o deus Sol, então, como a cidade de Pérgamo era a sede desse culto babilônico ao deus Sol, daí vem a descrição do Apocalipse, de que eles habitam no lugar onde é o trono de Satanás, né, onde Satanás habita. Então a cidade de Pérgamo, ela era a sede do paganismo, onde se fazia o culto ao Deus Sol. Por isso que a mensagem de Pérgamo fala lá, né? No lugar onde Satanás habita. E como a gente observou que nesse contexto o Império Romano ele havia se unido à religião cristã católica romana, passou a ser a religião do Império. Então, o Deus Sol do paganismo, ele foi introduzido na religião católica romana. E aí, as doutrinas do catolicismo, eles levam a também fazer essa adoração ao Deus Sol. Porque, por exemplo, o Deus Sol do paganismo, ele era adorado no primeiro dia da semana, que é o domingo. A Igreja Católica, agora, quando ela surge, ela passa a adotar esse dia de adoração dos pagãos romanos e aí transforma o domingo, como o primeiro dia da semana, sendo um dia santo. E aí, quando eles passam a adorar a Deus na Igreja Católica Romana, no primeiro dia da semana, exaltando esse dia como um dia sagrado, eles automaticamente eles estão adorando ao Deus Sol do paganismo do Império Romano, porque os cristãos, ali desde a fase de Cristo até esse momento, eles sempre estão ali guardando o sábado, né? Jesus guardou o sábado, ensinou os discípulos a como guardar o sábado e como não guardar o sábado, a forma errada de guardar o sábado. E esse ensino de Cristo ficou com os cristãos, em todo momento. E aí, e justamente o que faz o contraste desse dia de adoração dos cristãos com o dos pagãos é justamente esse dia, né? Que os cristãos observavam o sábado, que eles haviam aprendido de Jesus Cristo, enquanto os pagãos eles seguiam o domingo como o dia santo que eles observavam lá no paganismo. Então, esse é os dois grupos que havia distintos ali nessa fase da era cristã, entre cristãos e pagãos, os que eram observadores do sábado e os que eram observadores do domingo. O sábado, que remetia à criação, quando Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. E aí ele abençoou o dia de sábado e santificou. Então Deus tornou o dia de sábado como sendo santo. Enquanto que os pagãos seguiam ali a observância do dia de domingo e adoravam os seus ídolos ali neste dia em culto ao seu Deus ali. Então, cada grupo tem o seu Deus, dois grupos, né? Um grupo tem um Deus que escolheu um dia para ser observado, e o outro grupo tem o Deus dele que também tem o dia deles para que possa ser observado. Então, essa distinção era bem clara ali na fase da igreja cristã. Então, os cristãos observavam o sábado, os pagãos observavam o domingo. E aí, quando houve essa conversão de Constantino, e aí o surgimento da igreja romana católica, esse ensino do dia de adoração ao Deus Sol do paganismo, ele foi introduzido na igreja romana católica através da santificação do primeiro dia, né? Quando a Bíblia não fala em nenhum momento que o domingo é um dia santo e que deve ser que foi santificado, né? Assim como foi o sábado e que deve ser observado. Isso aí é uma invenção que veio do paganismo. Então, quando diz ali o lugar que Satanás habita, ele está falando desse império romano e agora católico, com a introdução dessa adoração a Satanás, que é o Deus Sol,
justamente com esse dia que tem a ver com essa falsa adoração a um falso Deus, que foi ali introduzido no Império Romano. Por isso que houve foi um disfarce, né? O paganismo ele estava ali sumindo e o cristianismo aparecendo, mas aí o Império Romano ele fez essa mescla de ensinos do paganismo com o cristianismo e assim essa nova religião foi aceita no Império Romano. É um paganismo disfarçado de cristianismo. Então é essa fase da igreja de Pérgamo que é relatada ali no Apocalipse como sendo essa exaltação de um falso cristianismo adorando um Deus só, que é o Deus que é adorado no culto babilônico, né? Do paganismo. E aí é dessa forma que acontece a descrição do Apocalipse, se referindo ao lugar onde Satanás habita, que é justamente nesse império religioso, agora católico romano. Então é nessa falsa igreja dentro desse império que é o local onde Satanás habita, que é descrito ali no Apocalipse, se referindo à igreja de Pérgamo. Esse é o contexto histórico que tem a ver com essa cidade de Pérgamo. Então, quando a gente conhece a história que é relatado, né, sobre a cidade de Pérgamo e vê o contexto na história, como foi que surgiu essa igreja romana, que aqui é católica, né? Aí a gente consegue entender como é que a descrição do Apocalipse, quando diz que ali é o lugar onde Satanás habita, ele assume ali um verdadeiro significado que é apresentado no Apocalipse, né? E que possamos assim não interpretar o Apocalipse da maneira errada. Então a gente interpreta a Bíblia à luz da história, né? Então, o que aconteceu na história, a Bíblia ela vai confirmar o que aconteceu na história. E foi justamente isso que acontece ali no Império Romano, nesse contexto da cidade de Pérgamo. Aqui, o Smith, em Considerações sobre Daniel e Apocalipse, na página 238, ele diz: as doutrinas censuradas na igreja de Pérgamo eram sem dúvida semelhantes em suas tendências, pois levavam à idolatria espiritual e à relação ilícita entre a igreja e o mundo. Este espírito produziu finalmente a união entre os poderes civil e eclesiástico, que culminou na formação do papado. Então, essa idolatria que existe na religião do paganismo, onde eles esculpiam as suas imagens, se prostravam ali diante delas e conversava com elas, e adorava ali ao Deus Sol, esse mesmo sistema aconteceu aqui na Igreja Católica, quando ela fez esculpiu a imagem dos santos, e ali os cristãos ali da igreja se prostravam diante desses santos, conversavam com ele, né? Faziam suas orações, e ali adoravam ao Deus Sol através do domingo, como um dia de descanso semanal. Então a gente observa que é o mesmo sistema de religião, só mudando ali a roupagem, né? E foi daí que houve essa fusão do Império Romano, representando o poder civil, com a Igreja Católica Romana, representando o poder eclesiástico, o poder religioso. E essa fusão também de doutrinas. Então, as doutrinas que tinha no paganismo são semelhantes à que tinha na Igreja Católica, né? Essa questão aí da adoração. Esses falsos deuses representados por essas imagens esculpidas que é uma tradição que veio do paganismo, que se infiltrou no cristianismo. Porque, como nós sabemos, a Bíblia ela condena fazer oração aos mortos, né? Deus abomina isso. E os santos começaram a conversar com os mortos, os santos mortos, né? Maria e outros santos que eram representados aí por essas imagens, né? Que a Igreja Católica trouxe aí do paganismo e deu essa nova imagem à religião do Império. Aqui o Smith ainda, na página 236, diz assim: a linguagem não se refere a qualquer localidade. Quando diz lá, do local que Satanás habita. Então não é qualquer local. Quando a gente analisa a história da igreja e vai chegar até esse momento, a gente observa que esse é o local que nós escrevemos ali, né? Quando contamos a história de Pérgamo.
Então, por isso que ele diz, né? A linguagem aí do Apocalipse não se refere a qualquer localidade. Satanás opera onde quer que habitem cristãos, mas certamente há momentos em que opera com especial poder. E o período abrangido pela igreja de Pérgamo foi um deles. Durante esse período, a doutrina de Cristo corrompia-se. O mistério da iniquidade operava e Satanás começava a lançar o próprio fundamento desse estupendo sistema de iniquidade, o papado. Daí o desvio predito por Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Vamos falar o filho da perdição, né? Então foi nesse contexto aqui que surge o papado. Então, a gente observa que houve uma evolução até chegar nesse momento em que o terreno foi sendo preparado para o surgimento do papado romano. Então, ali, Satanás estava começando a lançar o fundamento de uma falsa religião que surgiria no lugar onde ele habita. E aí, a religião do papado, que é o catolicismo romano, passou a ser o local onde Satanás habita, porque lá era distorcido ou corrompido as doutrinas que os cristãos haviam recebido de Cristo quando ele veio. E aí a formação dessa falsa igreja, desse Império Romano, aconteceu aqui nessa fase da igreja do Apocalipse que é Pérgamo. É daqui que surge a Igreja Católica Romana. E aí o Smith continua dizendo contra a igreja anterior, falando das igrejas do Apocalipse, né? A primeira foi Éfeso, a segunda foi Esmirna e agora a terceira é Pérgamo. Então, falando contra a igreja anterior, que é Esmirna, não é pronunciada nenhuma palavra de condenação, né? Que ela estava sendo perseguida, pregando, né? Não tinha nenhuma palavra de condenação. Mas nessa terceira igreja de Pérgamo, diz que é o local onde Satanás habita. Então houve uma condenação aqui, né, para essa terceira igreja. Então não houve isso nas duas igrejas anteriores. Aí continua dizendo: a perseguição tende sempre a conservar a igreja pura e incita seus membros à piedade, que é a fase que ela estava vivendo ali da igreja anterior, que era Esmirna. Mas chegamos agora a um que começam a operar influências através das quais se foram introduzindo erros e males na igreja. Então é nessa fase aqui da igreja cristã que se começa a introduzir os erros doutrinários, né? Os males dentro da igreja cristã. Então agora vai surgir uma falsa igreja cristã introduzindo doutrinas de homens e não de Cristo, e aí começa-se a corromper a igreja nessa fase. E aí a mensagem de Pérgamo comprova aqui que realmente é o local onde Satanás habita, é uma igreja falsa que traz doutrinas que Satanás, usando esses homens, corrompem os outros cristãos, e aí eles participam desse sistema falso de adoração nessa falsa igreja aí do Império Romano. Então, quando Constantino aí construiu as igrejas católicas romanas, para que os cristãos pudessem ali manifestar a sua liberdade religiosa, né, que acabaram de sair de uma perseguição de Diocleciano, e agora entrar na igreja e poder participar dessas missas que o Império Romano promovia. Ali começou-se a corromper e a introduzir os males ou as doutrinas entre eles e corrompendo a igreja cristã. Então, aquela pureza que a igreja cristã tinha no início, ali em Éfeso, né? Com a Igreja dos Apóstolos, recebendo as doutrinas de Cristo, ali sem nenhuma contaminação, chega aqui nessa fase e começa-se a corromper e contaminar aqueles ensinos que os cristãos haviam recebido e com essas mesclas de doutrinas do paganismo. Como a gente comentou aqui, os ídolos, as imagens esculpidas do paganismo, sendo aqui introduzidas com as imagens esculpidas no cristianismo dentro do Império Romano. E ali nas missas, eles se prostravam e faziam as orações ali, veneravam essas imagens, da mesma forma como fazia os pagãos na sua religião do paganismo.
Só mudou apenas o nome, né? De paganismo, botou-se o nome cristianismo, colocou falando ali de Jesus Cristo, mas na verdade o sistema de culto ele é pagão. E aí houve essa mescla de paganismo com cristianismo. Então é nesse falso sistema de religião do Império Romano que é o local onde Satanás habita, que fala o Apocalipse. Houve uma corrupção da doutrina de Cristo na igreja cristã. E continuando a leitura do Apocalipse, no capítulo 2, verso 13, diz: Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui novamente o Apocalipse fala, né? Onde Satanás habita. E diz lá que nesse Império Romano papal, quer dizer, como uma religião papal, né? Porque ainda não chegou na fase papal. Esse Império Romano diz que foi morto lá um cristão chamado Antipas, nesse local onde Satanás habita. Quem é esse Antipas? Se buscarmos na história geral, os historiadores não, alguns não têm vestígio de quem é ele, outros dizem que tem, e os historiadores que falam que existiu esse Antipas, ele fala da existência dele, né? Então aqui o Apocalipse fala dele, desse Antipas, e é a única parte da Bíblia que fala dele, e mais nenhum lugar fala. E temos historiadores que dizem que houve esse Mártir aí que morreu pela palavra de Deus no local onde Satanás habita. Aqui é só uma imagem para ilustrar a morte de Antipas no local onde Satanás habita, né, ele é representado pela cidade de Pérgamo, com adoração ao Deus Sol. E esse Antipas, aqui levando-se em consideração o Apocalipse, que ele é simbólico. Aqui só não pode ser o Antipas literal no ano de 313 a 358, né? Porque isso aí aconteceu antes, a morte de Antipas. Então, a Bíblia, ali no Apocalipse, ele cita Antipas para ilustrar algo que aconteceria nessa fase da história. E aí existe, como nós explicamos aqui, as palavras do Apocalipse, né? Elas têm um significado. E a palavra Antipas também teria um significado aqui nesse contexto da história do Império Romano, que é justamente o que os adventistas eles vão explicar. Aqui em Considerações sobre Daniel Apocalipse, de Will Smith, na página 237. Aí Will Smith fala: supõe-se que Antipas não tenha sido um indivíduo, mas uma classe de homens que naquele tempo se opunham ao poder dos bispos ou papas, sendo uma combinação de duas palavras, anti, contra, oposto, e papas, pai ou papa. Muitos deles, naquele tempo, sofreram o martírio em Constantinopla e Roma, onde bispos e papas começavam a exercer o poder que logo reduziria à sujeição os reis da terra e pisotearia os direitos da Igreja de Cristo. E da minha parte, não vejo motivo para rejeitar esta explicação da palavra Antipas no texto, pois a história daqueles tempos é absolutamente omissa acerca de um indivíduo como o nomeado aqui. Então, aqui a palavra Antipas é para contar que no passado existia um cristão que foi morto chamado Antipas. E que nessa fase da história, ele não é o Antipas que estaria vivendo aqui, porque ele já estaria morto. Mas é se usado a palavra Antipas para significar essa fase do Império Romano Papal, como os cristãos que se opunham a esse falso sistema de adoração. E aí dividindo a palavra antipas em duas partes, né? O anti, que é contra, e paz de papas, né? Então, antipapas. Então, representava ali, Antipas era um representante da classe dos cristãos que se opunham a esse Império Romano Papal, essa falsa religião aí dos papas. Então, esse seria o significado da palavra Antipas. Como também nós vemos também no Apocalipse várias palavras de pessoas que também têm o significado, como por exemplo Jezabel. No Apocalipse, contando a história de Jezabel da Bíblia, mas para ilustrar um grupo de pessoas também, né?
Como Jezabel é uma mulher, uma prostituta, aí ela é ilustrada pela prostituta do Apocalipse. E aí mulher significa igreja, e aí prostituta porque prostituiu a verdade de Deus. Então aí é uma falsa igreja. Então a mesma coisa que essa ilustração com a palavra do indivíduo, né, Jezabel, aqui é aplicada também para Antipas. Aqui com o significado da sua palavra, né? Que significa antipapas, contra o sistema papal que havia surgido ali no Império Romano com Constantino, quando deu o surgimento ali da institucionalização da organização religiosa do Império Romano, que é o catolicismo. E aqui o Lee Smith, pela informação que ele deu aqui, ele não tinha um registro histórico na época de que existiu esse Antipas, mas hoje existe já. Talvez ele não tenha essa informação, mas tinha pessoa no passado que teria, né? Ele dá a entender isso quando ele diz aqui, né? Acho que é aqui na parte final. Antipas no texto, pois que a história daqueles tempos é absolutamente omissa acerca de um indivíduo com o nome aqui. Então, quando ele diz que a história ela é omissa acerca desse indivíduo Antipas, então aqui ele dá a entender que ele não tinha o registro histórico de que surgiu esse Antipas, mas existe, né? Porque se a Bíblia está dizendo que existe esse Antipas, é porque ele existe, né? E hoje nós temos aí os registros da história mostrando que ele existiu de fato. Que o Smith ele não tinha essa informação, né? Ele não achou nenhum registro histórico dizendo que existia esse indivíduo, mas ele existe. Senão o Apocalipse não teria citado ele, né? E justamente citou esse cristão que foi morto em favor da palavra de Deus para ilustrar esse grupo de cristãos que, quando estavam ali diante do Império Romano com essa nova religião do Império, começou a observar essa deturpação da doutrina de Cristo, e colocando os cristãos dentro dos templos para que eles se reunissem lá e adorassem esse falso sistema da Igreja Romana Católica. Eles não se uniriam a esse grupo, né? Eles continuariam se reunindo nas casas, como eles estavam antes. Eles receberam ali a liberdade religiosa, voltaram a se reunir, continuaram a se reunir em casas, como eles faziam tradicionalmente, e aí Constantino veio com essa ideia aí de colocar os cristãos nos templos com esse sistema que foi criado, que é o sistema papal, e justamente esses cristãos que conheciam as doutrinas de Cristo, que viam essa corrupção dentro da igreja cristã, eles não se uniram ao sistema católico romano. E aí eles são representados por esse Antipas, por isso aí o significado da palavra Antipas. São contra os papas, contra esse sistema papal que se havia formado no Império. Então, o Apocalipse, quando ele cita Antipas, é para ilustrar essa classe de pessoas. Então, mesmo havendo a corrupção da doutrina na igreja cristã, existia os dois grupos. Aqueles que se uniram à igreja do Império Católico Romano, que se reunia lá nas missas, nesses templos que Constantino havia construído, enquanto tinha esse outro grupo que não se uniu a esse falso sistema de adoração que vem do paganismo e continuaram ainda se reunindo nas suas casas ali, ensinando as doutrinas da Bíblia Sagrada sem corrupção e adorando ao verdadeiro Deus. E aqui, Apocalipse, continuando, capítulo 2 verso 14 e 15, vai citar novamente os nicolaítas, como falou antes, né? A gente viu lá na igreja de Esmirna. Diz aqui, mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. A gente viu lá na igreja de Esmirna, que condenava a doutrina dos nicolaítas. Aí eu peguei essa passagem, que é da Igreja de Pérgamo, para explicar qual é a doutrina dos nicolaítas, que é a idolatria e aqui é a prostituição. A idolatria foi as imagens esculpidas, né, que eles conversavam e adoravam aqueles deuses lá do paganismo, e aí se infiltrou na Igreja Católica, né, com a estátua, as imagens esculpidas dos santos, e aí conversando com eles e venerando. Então, tem esse paralelismo dos dois sistemas que se fundem e acontece aí essa idolatria que é condenada aqui no Apocalipse, dizendo que se refere às doutrinas dos nicolaítas. E aí, quando fala da doutrina
os filhos de Israel. Então, o povo escolhido de Deus ali, eles foram ensinados com a doutrina de Balaão e foram levados a tropeçar. Da mesma forma que os cristãos aqui da fase de Pérgamo, que eles tinham ali a doutrina de Cristo, aí veio Constantino, implantou a religião católica romana, e aí com a doutrina católica levaram a tropeçar os filhos de Deus a cometer os mesmos erros ali do paganismo ali com a doutrina de Balaão, como aconteceu no passado com os filhos de Israel, né? Com a idolatria e a prostituição. Então, isso aí é uma repetição aqui da citação dos Nicolaítas, e aqui o Lisito vai contar essa história lá de que aconteceu no passado com o povo de Israel. Considerações sobre o Apocalipse na página 237. Revela-se aqui em que consistia a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Aí ele cita a passagem da Bíblia, né? Vê em Números, capítulo 22, verso 25, e Números capítulo 31, do verso 13 ao verso 16. Parece que Balaão queria amaldiçoar Israel para obter a rica recompensa que Balaque lhe oferecera. Então, a gente conhece a história bíblica, vê que aconteceu isso, né? Mas não lhe sendo permitido pelo Senhor amaldiçoá-lo, resolveu realizar essencialmente o mesmo, embora de modo diferente. Aconselhou Balaque a seduzir os israelitas por meio das mulheres de Moabe. Aí vem a parte da prostituição, né? Sexual. E a participarem na celebração de ritos da idolatria, que é esse sistema de adoração aos ídolos, esculpidos lá do paganismo em todas as licenciosidades que os acompanhavam. Então, as orgias sexuais e a idolatria, né? A adoração às imagens, os ídolos esculpidos do paganismo, era esse sistema ali que o povo de Israel foi levado a tropeçar, né? Eles caíram. Aí diz aqui, o plano teve êxito. As abominações da idolatria espalharam-se pelo acampamento de Israel, e caiu sobre eles a maldição de Deus, e morreram 24.000 pessoas. Então, essa mesma queda que foi trazida aqui ao povo de Israel, com a idolatria e a prostituição, que veio do paganismo, então levaram muitos do povo de Deus a cair. Assim também acontece nessa fase da história da Igreja de Pérgamo, quando surge a Igreja Católica Romana, e aí ela ensina a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas, e faz também tropeçar e cair os cristãos que vivem nessa fase. Então, aqui é aquela imagem que nós já mostramos aí da doutrina dos Nicolaítas, né, que é a idolatria e a prostituição, que se filtrou aqui no Império Romano, a Igreja Romana papal. E após explicar essa fase, aí continua Apocalipse capítulo 2 verso 16. Então, viu o elogio, né? Viu a mensagem aqui de repreensão, ele apresentou, Jesus se apresentou, né? Mostrou, fez o elogio e agora vem a repreensão, né? O padrão que acontece em cada carta dirigida às igrejas, né? Aí chegou aqui a parte da repreensão, falando de que eles tinham aí a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas, e agora vem o conselho para que eles se arrependam, né? Aqui em Apocalipse capítulo 2 verso 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, aqui, para aqueles que não se arrependerem de entrar nesse falso sistema de religião que foi implantado pelo Império Romano e seguissem essas doutrinas falsas de idolatria, de prostituição, aí introduzidos na Igreja Romana Católica, eles iriam enfrentar Jesus no juízo, né? Então ele viria como espada, viria em juízo, viria para condenar esses cristãos que seguiriam esse falso sistema de adoração no local onde Satanás habita. Aqui o Smith, em considerações sobre o Daniel Apocalipse, na página 238. Cristo declarou que se os membros da igreja de Pérgamo não se arrependessem, ele próprio tomaria o caso em suas mãos e viria contra eles em juízo,
e batalharia contra eles, os que defendem essas más doutrinas, e toda a igreja seria feita responsável pelos males praticados por esses hereges tolerados no seu meio. Então, aí, quando Jesus fala de que ele viria contra eles, está falando que viria em juízo, né, para condená-los, porque eles deixaram o verdadeiro evangelho e passaram a seguir um falso evangelho aí trazido dentro do Império Romano. Então, aqueles cristãos que viram esse sistema papal e se recusaram a seguir essas más doutrinas trazidas pelo Império Romano, eles não entram nessa condenação de Jesus Cristo a essa igreja nesse período. Mas aqueles que se contaminaram com essas falsas doutrinas do catolicismo romano e que ficaram nesse falso sistema de adoração, Jesus ele tem uma mensagem contra esses que vivem nessa fase, dizendo que se eles não se arrependerem, eles serão condenados no juízo de Jesus Cristo e não serão salvos, né? Porque eles conheceram a verdade e depois abandonaram para seguir uma falsidade. E aí vem a promessa feita àqueles que vivem no tempo da terceira igreja do Apocalipse, que é a igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A promessa aqui feita a esses vencedores dessa fase da igreja de Pérgamo é esse, que eles vão ter o direito de comer do maná escondido. O maná é uma referência àquela história bíblica, né? Do pão que desceu do céu. Era o alimento saudável que era dado ao povo de Deus. Então, será dado o maná do céu para eles quando forem salvos e uma pedra com o seu nome, no novo nome escrito, né? Então, os nomes dos salvos que eles têm hoje aqui na terra não serão os mesmos na nova terra. Eles terão um novo nome, um nome diferente. Então, aqui só uma imagem para ilustrar o maná e esse novo nome escrito nessa pedra que eles irão receber. E aqui o Ian Smith ele comenta em Daniel, considerações sobre Daniel Apocalipse, na página 38, sobre essa promessa do Apocalipse à igreja de Pérgamo. Ao que vencer, é prometido que há de comer do maná escondido, e como sinal de aprovação, há de receber do seu Senhor uma pedra branca, com um novo nome e precioso nome gravado nela. A maior parte dos comentadores aplicam o maná, a pedra branca e o novo nome a bênçãos espirituais a desfrutar já nesta vida. Mas, como todas as outras promessas feitas ao vencedor, no Apocalipse, também esta se refere sem dúvida ao futuro e será dada quando chegar o tempo de os cristãos serem recompensados. Então, aqui o Will Smith ele só faz um comentário dizendo que tem alguns cristãos que dizem que essa promessa se cumpre ainda nesta vida, aqui na terra do pecado. Mas essa descrição de receber um maná escondido, um maná do céu, e receber um novo nome, ele se cumpre no futuro, na nova terra. Aí, continuando, ele diz: Pérgamo foi um período em que os verdadeiros servos de Deus tiveram de lutar contra um espírito de política, orgulho e popularidade mundanos entre os profetas e seguidores de Cristo e contra as violentas operações do mistério da iniquidade, que finalmente resultaram no completo desenvolvimento do homem do pecado, que diz lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2 verso 3. Então, diante desse cenário que aconteceu aqui profeticamente sobre a história do Império Romano, foi a partir daí que surgiu o desenvolvimento do homem do pecado, que diz que o qual se levanta contra Deus, assenta no santuário de Deus como sendo o próprio Deus. Então, aí ele está se referindo a esse homem do pecado que faz isso ao sistema papal, quando eles fundam uma falsa igreja, um falso sistema de adoração ao Deus Sol, que é o Deus da igreja de Pérgamo,
se assenta na igreja como sendo Deus e ditando ali as falsas doutrinas para que esses cristãos possam aceitar. Então, foi a partir da conversão de Constantino que aí há essa formação completa do desenvolvimento do homem do pecado ali representado pelo papado. É desse cumprimento na história que muitos cristãos veem aqui essa descrição de 2 Tessalonicenses 2:3 como se referindo esse homem do pecado ao Papa, ao sistema papal, porque foi assim que se cumpriu na história e assim se cumpriu na profecia descrita na Bíblia. Agora, Haskell, no seu livro A História do Vidente de Patmos, na página 61. Nos anos seguintes, formou-se uma organização que ainda levava o nome de cristã e outra separando-se daquela primeira organização por causa das práticas de Balaão, a idolatria e a fornicação praticadas por aqueles que antes eram verdadeiros cristãos. Assim, a educação inadequada foi a causa da apostasia da igreja. E o único sinal de sua queda, em sua fraqueza espiritual, buscou o apoio no poder civil. É nessas condições que a mensagem chega à igreja de Tiatira. Então, essa fase aqui da igreja de Pérgamo, que eu coloquei ali como a igreja apostatada, exaltou-se um falso cristianismo. E aí houve essa divisão entre os cristãos, os sinceros que continuava seguindo a antiga doutrina de Cristo, enquanto os novos convertidos à nova religião do Império Romano, que aí seguia um falso evangelho de Cristo. E aí então esses foram os que abandonaram o verdadeiro cristianismo que Haskell está colocando aqui, né? Então houve um conflito entre eles. Os sinceros, eles romperam com essa igreja, enquanto os outros que foram enganados pelo sistema romano de religião papal ficaram nesse sistema. A igreja recebendo o apoio do poder civil, né, com ofertas, com bens, com terrenos, com muitas coisas que eles faziam ali para enganar o povo e aí receber esse apoio e privilégio do império, e cada vez a igreja ali mais se tornando corrupta e enriquecendo, né, às custas dos cristãos que ela enganava, e esses outros, não concordando com isso, continuando se reunindo nas suas casas, né? Então, essa apostasia, esses erros e males que entraram na igreja nessa fase da história, é representado aqui em Pérgamo. E aí, é nesse terreno encantado aí, onde Satanás habita, que passa-se a próxima fase da igreja, que é a igreja de Tiatira, que é colocada aqui por Haskell. Então, toda essa fase foi uma preparação para desenvolver completamente o sistema papal. E aí, quando ele chega no seu pleno desenvolvimento, já estabelecido ali no Império Romano, com esse falso cristianismo, aí o poder civil passa a ser dado ao poder religioso. E a igreja, assim, ela vai passar a ter agora o poder civil e religioso representado agora nas mãos do papado. E agora a igreja, ela vai liderar as questões políticas do Império Romano. Então, aqui na fase de Pérgamo termina essa fase da instituição do papado, e quando vamos para Tiatira, aí começa-se o sistema de governo papal. Então, nós vimos aí as três igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Saímos dessa fase de exaltação do falso cristianismo e do surgimento e desenvolvimento do papado no Império Romano. E agora vamos passar para a quarta igreja do Apocalipse, que é a igreja de Tiatira, onde de fato aqui a igreja começa a governar o Império Romano. Primeiro há o seu desenvolvimento e aqui há a sua atuação no cenário político do Império. E agora vamos entrar nessa quarta igreja que é Tiatira.